Meus irmãos, hoje eu já tinha anunciado a vocês que iríamos então, aqueles que vieram na escola dominical, então sabem que nós vamos pregar no livro de Neemias, capítulo 2. Até nós conversamos alguma coisa sobre o texto e eu pedi que a igreja tivesse então lendo do capítulo 1, lendo o livro de Neemias, para tomar ciência já do contexto que estava ali envolvido. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do verso número 11 até o verso número 20. Vamos lá. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e alguns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é santa, é bendita, transforma vidas, e nós confiamos nisso porque é o Senhor mesmo quem faz essa obra em nós por meio do Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós pedimos, por favor, tem misericórdia, envia do céu a instrução, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que nós entendamos claramente a instrução da Tua palavra e sejamos transformados para o louvor da Tua glória. Nós suplicamos essas bênçãos do céu para a vida de cada irmão, para cada um de nós aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando uma história, um acontecimento, o que aconteceu comigo na minha cidade uma vez, quando eu estava cortando o cabelo. Estava lá eu cortando o cabelo, sentadinho na cadeira, com aquele avental branco, naturalmente, ali. E naquele momento entrou uma senhora no salão, com muitas sacolas, já uma senhora já não muito nova, já da meia idade para cima, né? E ela então tentava vender os seus produtos ali. E ela tentava vender de tudo quanto é jeito, e ela apresentava os produtos, mas ninguém se interessava. E ela começou a insistir muito em vender os produtos. E de repente ela começou também a contar da sua vida, das suas
da sua amargura, da amargura da sua vida, que ela era viúva, que ela morava com a filha e que ela já estava desesperada porque as pessoas estavam tentando explorar aquilo que ela tinha recebido, ela já não tinha mais como pagar o aluguel e ela estava numa situação muito difícil. E outrora, quando seu marido era vivo, ela vivia e desfrutava de uma boa condição de vida, mas agora ela estava numa situação muito terrível. E ela disse até que já tinha passado por sua cabeça pensamentos de suicídio. E nós percebíamos que ela estava, eu ao menos percebia, que ela estava muito abatida, estava muito amargurada, estava mesmo num estado de depressão. E ela começava a contar da sua vida e tentava vender o produto, e ora contava da sua vida, ora tentava apresentar o produto, ora contava um pouco da sua vida, mas ela contou tudo, revelou tudo da sua vida. E era uma história muito triste. E ela estava muito abatida. Quando as pessoas então perceberam que ela precisava vender muito o produto, começaram a tentar negociar com ela e tentar fazer com que ela baixasse o preço do produto e comprar o produto por qualquer preço. E ela começou a se desesperar, porque ela pensava, se eu não abaixar o preço, eu não vou ter pão na minha casa. Por outro lado, se eu também vender por qualquer preço, depois não posso comprar outra coisa para poder continuar com o meu negócio. E ela começou a entrar num esquema que, de fato, era muito ruim para ela. Mas eis que então ela passou a mão numa outra sacola, era um trunfo que ela tinha, e ela apresentou ali um produto que era um preço módico, e ela então conseguiu vender alguns deles ali. Era um perfuminho assim, e eu não comprei, eu fiquei ali quietinho, porque ela quase nem me viu. Eu fiquei quietinho ali no meu canto, falei, não vou comprar, vou ficar quieto aqui. Eu não tinha me interessado. E aí, ela saiu, eu não comprei, ela nem me viu. Ela praticamente nem me viu, porque eu estava na cadeira ali, o barbeiro cortando o cabelo, ela não ia interromper, né? Mas quando ela saiu, então aí eu passei a observar os comentários, e os comentários eram realmente maldosos. Os comentários eram, nós tentamos tirar alguma coisa dela, você viu quanta coisa ruim ela vinha contar para a gente, fiquei até triste de tanto que ela contou, mas ninguém se dispôs a ajudá-la. E eu fiquei muito tocado com aquilo, e eu resolvi seguir essa moça. Desculpe. Eu a encontrei num restaurante ali tentando fazer o mesmo esquema de vendas. Eu me aproximei dela e eu falei assim para ela, eu quero aquele produto especial que a senhora tem ali, aquele produto que a senhora, aquele perfuminho. Ela perguntou para mim, eu tentei surpreendê-la, ela falou, mas quem mandou você aqui? Eu tentei surpreender ela, eu falei, num impulso assim, eu falei, olha, quem me mandou aqui foi Deus. E aí eu que fui surpreendido, porque ela me deu um abraço, ela me agarrou tanto, ali dentro do restaurante, e ela começou a se agarrar em mim, e começou a chorar, e eu que fiquei surpreso com aquilo, porque eu percebi que ela estava realmente desesperada, eu não sabia que ela estava tão desesperada, e ela começou a chorar, e ela falou, nossa, mas você foi enviado por Deus. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela, eu comecei a dizer, olha, Jesus tem um caminho novo para você, Jesus de fato pode abençoar a sua vida, você precisa entregar a sua vida para Jesus para ser curada dessa amargura. E eu comecei a dizer para ela, e depois também dei alguns conselhos de venda para ela. Falei, olha, a senhora não deve ficar revelando a sua vida para as pessoas, a senhora deve usar de um pouco mais de discrição, oferece seu produto, valorize o seu produto, se as pessoas não quiserem, você então aí oferece outros. E eu disse a ela também que ela deveria entregar a sua vida a Deus, e a sua família também, e quando ela saísse de casa, ela pedisse a Deus, em nome de Jesus, que a conduzisse no seu trabalho, que a levasse pelos caminhos, que levasse ela às pessoas que pudessem ajudá-la, que dedicasse aquele trabalho para a glória de Deus, e que Deus ia acompanhar ela. E ela ficou muito feliz com isso, e ela se sentiu muito motivada, e falou, olha, se Deus estiver comigo ali, agora se Deus sair para trabalhar, e Deus estiver comigo, eu realmente agora me sinto diferente, eu vou fazer
esse trabalho, porque se Deus estiver comigo, realmente eu posso fazer esse trabalho. Eu vou fazer esse trabalho com mais satisfação, sabendo que Deus está comigo, Deus é quem vai na frente. Foi o que eu tinha dito a ela. Mas, o que tem a ver com esse texto que a gente está trabalhando aqui? Ora, as pessoas que estavam em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela estava com os seus muros derrubados. As pessoas que estavam lá, que moravam em Jerusalém, elas também se sentiam derrotadas. E elas se sentiam vulneráveis também, porque a cidade era uma cidade sem muro. Como aquela mulher, também ela se sentia totalmente vulnerável. Se nós andarmos pelo texto, pelo capítulo 1, nós vamos ver ali a explicação desse texto que nós acabamos de ler aqui. Aquela cidade, ela estava lá, o povo que estava lá, era um povo que era oprimido, era um povo que sofria exploração, porque eles, como uma cidade sem muro, eles não podiam produzir nada ali. Porque se eles produzissem algo, as pessoas ao redor, homens cruéis, que estavam ao redor daquela cidade, eles invadiriam e eles roubariam os produtos ali. Eles não poderiam criar nada, eles ficavam na dependência de outros comerciantes. Aquele homem, Sanbalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, eles ficaram, quando eles souberam que o propósito era levantar e edificar os muros, eles não gostaram. Eles não queriam aquilo, porque eles queriam continuar explorando o povo daquela cidade. Eles também tinham interesse em que aquelas pessoas não melhorassem de vida. E eles pudessem então estar explorando aquelas pessoas ali que ficavam dependentes do comércio externo e não podiam produzir nada. As pessoas que estavam lá, elas não podiam sonhar, porque ela sempre tinha a possibilidade de alguém vir e tomar tudo o que elas construíram. Então elas não tinham mais sonhos, nem mesmo aquele sonho nacionalista de Israel, de que Deus haveria de reconstruir o seu povo, aquela visão de Ezequiel 37, dos ossos dos vales secos, aquela promessa. Aquilo ficou distante, onde Deus haveria de restaurar o povo de Israel, assim como restaurou aqueles ossos e fez daqueles ossos secos um grande deserto, um grande exército. Aquilo não passava de um sonho muito distante, já havia se apagado, eles já não podiam mais sonhar. Era um sentimento de derrota, era um sentimento de abatimento, era um sentimento de amargura. A vida espiritual deles também estava paralisada. Essa situação já perdurava por 150 anos. E é impressionante como uma situação tão terrível, uma situação que perdura por longo tempo, as pessoas podem se acostumar com a miséria, as pessoas podem se acostumar com a pobreza, as pessoas podem se acostumar com um tipo de exploração, as pessoas vão se acostumando com as coisas ruins. Talvez ali aquelas ruínas dos muros ali, quem sabe então, talvez alguns casais de namorados pudessem até estar sentados ali, naquelas ruínas, conversando, e nem se davam conta que aquilo era um grande sinal de vergonha para Jerusalém. As pessoas estavam acostumadas àquela situação. Vocês percebem? Porque foram anos e muitos anos, e ninguém se dispunha a fazer nada ali, naquela situação de desgraça, de opróbrio, sem poder sonhar, sem poder construir, sem poder fazer planos.
Isso também pode acontecer com qualquer pessoa. Nos nossos dias, muitas pessoas sofrem de depressão, sofrem com abatimento, sofrem com o desemprego e se deixam abater. São pessoas que são exploradas de todos os sentidos, em todos os sentidos. São pessoas algumas pessoas que acabam ficando doentes e vão sendo conduzidas nesse estado de doença, de amargura, e elas ficam como que paralisadas diante dos problemas, não conseguem enfrentar a realidade da sua vida e vai cada vez ficando mais deprimida. A situação pode ficar muito triste e muito perigosa. Vocês já ouviram aquela história? É até um livro, eu não sei bem o nome, mas sapo cozido, é alguma coisa assim. Vocês sabem que se você pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela e ficar ali com água normal, e depois você ligar uma chama naquela panela, a água ela vai aquecendo, o sapo vai ficando ali. E a água vai aquecendo, a água ferve e o sapo morre ali com a água fervendo, ele não percebe. É assim, então, algumas pessoas elas se encontram nessa situação, de que a vida vai impondo situações de enfrentamento, ela não se vê em condições de enfrentar, ninguém se presta a ajudá-las, e elas vão sendo levadas e vão sendo conduzidas, a situação vai cada vez ficando mais terrível, e a casa vai ficando ruim, até que elas são fritadas ou cozidas. Vocês sabem que pessoas assim, que ficam em estado de depressão, a imunidade do corpo pode ficar também comprometida, não é isso? As pessoas que ficam muito tristes, as pessoas que costumam ficar muito deprimidas, a imunidade do corpo, ela baixa, e aí doenças podem aparecer também. Vocês sabem disso? Sabiam disso? Que nós ficamos doentes porque a imunidade do nosso corpo baixa. A severidade do problema pode ser tão grande que a pessoa fica paralisada, como ficaram aquelas pessoas lá em Jerusalém. Algumas pessoas, elas estão até conformadas com a situação, por exemplo, da nossa terra. Para algumas pessoas, esse estado de imoralidade, esse estado de desorganização, esse estado de irresponsabilidade, algumas pessoas dizem assim: é normal, isso não tem jeito, isso é assim mesmo, e vão se deixando levar por essa situação. É surpreendente como algumas pessoas elas podem ver algum problema de imoralidade de qualquer natureza e pode reagir assim: não, mas isso é assim mesmo, isso é comum. Quantas pessoas você já encontrou que diante de uma situação de imoralidade, de irresponsabilidade, fala assim: não, mas é assim mesmo, todo mundo faz, é normal. Vocês já ouviram isso? Pois bem, e vocês sabem também que os nossos políticos, os nossos representantes, aqueles homens que foram pagos, que foram eleitos para cuidar da população, muitos deles não têm interesse em que a população prospere. Tal é o estado da educação. Nós conversamos sobre isso no último sermão. Eles não têm muito interesse em que a educação melhore, que você fique melhor instruído. Porque se você ficar muito instruído, você vai ser uma pessoa com menos possibilidade de ser explorado. Então talvez eles também estejam como aquele Sambalate lá, o Tobias. Eles não querem que você melhore. Nós temos que ficar alertas quanto a isso. Porque se nós formos melhores informados e melhores formados,
Nós não vamos eleger qualquer pessoa. Nós não vamos ficar com aquela coisa, aceitar aquilo de dizer assim, o brasileiro tem memória curta. Não pode ser uma verdade na nossa vida isso. Nós temos que nos lembrar, sim, daquelas pessoas que agiram mal. Não podemos mais eleger pessoas que hoje estão presas e amanhã estão de novo sendo candidatos aí, sendo eleitos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos nos deixar ser explorados. Nós temos o direito de sonhar. Agora eu quero mostrar a vocês o que aconteceu. A graça, no texto que nós lemos, a situação daqueles homens e daquelas mulheres eram terríveis. Mas um homem foi levantado. Neemias foi levantado. Neemias, pelo mover da graça de Deus, nós podemos ver no capítulo 1 que quando ele foi informado da situação dos seus irmãos, ele então chorou, ele se tornou sensível. Deus colocou em Neemias um coração sensível, e ele chorou diante daquela situação. Quando ele ficou sabendo que os seus irmãos estavam naquela situação, ele se sensibilizou, e ele começou a pensar no que ele podia fazer, e ele começou a orar, e ele começou a se colocar diante de Deus. E depois, então, numa oportunidade, no capítulo 1, nós vamos ver isso, que ele se coloca diante do rei, porque ele era copeiro. Nesse intervalo, de quando ele foi informado, até ele se apresentar diante do rei, foram 4 meses. Foram 4 meses que Neemias estava orando diante do Senhor, que estava pedindo pelos seus irmãos, que estavam pedindo a Deus para que Deus desse um jeito naquela situação. Neemias era um homem de oração. A graça de Deus moveu o coração de Neemias, sensibilizou Neemias, e ele se pôs a orar pelo povo de Deus, pelos seus irmãos, lá em opróbrio, em vergonha. Nós vimos também que quando ele chegou lá, ele examinou aquela situação toda. Ele examinou, foi investigar o que estava acontecendo naquela terra. Então ele tomou ciência de como estava a terra ali, Jerusalém. Então ele se encontrou com umas pessoas e animou aquelas pessoas e começou a contar para as pessoas: olha, eu estive diante do rei e o rei permitiu que eu viesse aqui. O rei me deu cartas aos governadores para que eles então me deixassem passar pela terra e entrasse até aqui. Me deu cartas para os homens que cuidavam das matas, para que nos dessem madeira, para reconstruir aqui os muros, para reconstruir as portas que estão queimadas. Deus é quem tem movido o coração desses homens, e ele começou a falar para aqueles homens toda a obra de Deus, tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava promovendo, tudo que Deus que promoveu no coração dele e no coração de todas aquelas pessoas, e também no coração do rei, que permitiu que ele pudesse então estar indo lá ajudar aquelas pessoas, os seus irmãos. A graça de Deus movendo o coração de Neemias, movendo as pessoas. Neemias animou as pessoas disseram assim: olha, se Deus está nessa obra, então nós vamos abraçar essa obra. Se Deus está com você, se Deus tem levantado as pessoas, então nós também vamos nos dispor à obra, nós vamos reconstruir os muros, nós vamos então restaurar as portas do templo, as portas de Jerusalém. A graça de Deus capacitando as pessoas, a graça de Deus chamando as pessoas à prudência, porque ele foi prudente em pedir para o rei cartas para os governadores, cartas para os homens que cuidavam das florestas. Neemias então arquitetou um plano, mas isso tudo é obra de Deus, movendo o coração de Neemias.
os homens puderem então estar sonhando novamente. A graça de Deus faz isso no coração do homem. Permite que o homem então sonhe novamente, trace planos para a sua vida, porque ele sabe que Deus está com ele. Você tem algum plano na sua vida? Ou você já teve algum plano na sua vida que não deu certo e que você ficou abatido e que você ficou impossibilitado de sonhar novamente? Quem sabe você tem algum. Mas se Deus estiver com você, se Deus estiver ao seu lado, se Ele for a sua companhia, você pode de novo sonhar e você pode de novo planejar. E você pode então ser bem-sucedido, se Deus estiver nesse plano. Assim como Neemias entendeu que Deus estava ali. Então, se você tem algum plano, se você tem algum sonho, coloque esse sonho diante de Deus. Diga a Ele que você tem um sonho, que você tem um plano, que você gostaria de que isso ou aquilo acontecesse na sua vida. Ore ao Senhor, coloque-se à disposição do Senhor em oração, para que Ele te mostre por onde que você tem que andar. Peça para que Ele te capacite a fazer os seus projetos. Peça para que Ele te capacite e mostre pessoas que possam te ajudar a realizar esse seu sonho. Aquela senhora, ela entendeu isso. Ela disse para mim, falou, olha, se eu realmente entender e eu confiar no meu coração que Deus está comigo, eu vou ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais alegre, eu vou sair com mais disposição para o trabalho. Foi isso que aconteceu com ela. Neemias, eu disse de início que Neemias era copeiro do rei. Ser copeiro do rei é uma boa posição, é uma posição de destaque. Não sei se vocês sabem disso, mas eu queria lembrar a vocês, alguém que foi copeiro também, e que tinha contato com o rei, e que podia dar conselhos para o rei, podia conversar com o rei, e assim como Neemias também foi abençoado ali, o copeiro também podia usufruir de algumas benesses do rei. Vocês se lembram de José, da história de José? Quem foi que falou para o rei que havia alguém que podia interpretar sonhos? Foi o copeiro do rei. Então ele opinou, ele deu um conselho para o rei. Vocês se lembram da história de Salomão, quando a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão, e ela viu como o Salomão tratava bem os seus oficiais, e ela ficou surpresa, ela ficou assim, falou, nossa, mas como você trata bem, como você dá a honra devida para os seus oficiais, e dentre esses oficiais, o copeiro. Então, o copeiro é uma pessoa importante, é uma pessoa que ela participa ali, bem próximo da mesa do rei. Então nós podemos dizer que Neemias estava tranquilo na sua posição. Ele era uma pessoa importante, ele era um oficial importante ali. Então nós vemos que a graça de Deus, nós vemos que Deus moveu o coração de Neemias de tal forma que ele resolveu abandonar toda aquela posição de destaque, aquela situação boa que ele vivia, e foi lá, se compadeceu dos seus irmãos que estavam em vergonha, se compadeceu dos seus irmãos que estavam precisando dele, resolveu ir junto com eles, levantar os muros, trabalhar, estar lado a lado com eles, suar ali, e se preciso fosse, ele também estava disposto a guerrear, a fazer guerra
para defender os seus irmãos, porque essa possibilidade existia. As pessoas que não tinham interesse, elas iam investir contra aquelas pessoas, para que eles não reconstruíssem o muro. E se você ler o capítulo 2, 3, mais para frente, você verá que Neemias e seus companheiros reconstruíam os muros. Em certa passagem, eles com uma mão eles faziam a obra e com outras eles seguravam a espada, porque eles temiam que os seus inimigos pudessem então investir contra eles e eles parassem a obra. Neemias largou tudo, uma boa posição, uma boa vida, por amor, porque se compadeceu da situação de vergonha que os seus irmãos estavam. Mas eu quero apresentar a vocês um Neemias muito melhor e muito mais perfeito. Alguém que tinha muito mais honra do que Neemias. Alguém que era servido pelos anjos do céu. Os anjos o serviam. Ele estava no seu trono, no céu. Mas ele, por amor dos seus irmãos, porque se compadeceu de nós, porque viu a grande miséria que nós estávamos, a grande perdição, o grande opróbrio que toda a humanidade se encontrava, ele largou aquele trono, largou aquela situação maravilhosa no céu, e desceu, e se encarnou, e veio habitar entre os homens, e veio e morreu pelos homens, e foi humilhado pelos homens, e morreu pregado numa cruz, e derramou seu sangue, para pagar a dívida do pecado de toda a humanidade. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele fez isso por nós. Por isso, ele é o melhor e o mais perfeito. Neemias, fazendo uma comparação, uma analogia, Jesus Cristo, ele, o Messias, o prometido, aquele que sofreu, que se fez maldição por nós, que pagou a dívida de pecado, porque ele olhou para nós e viu o povo de Deus como ovelhas que não têm pastor, e veio pastorear o seu rebanho, veio chamar para si as suas ovelhas. Jesus Cristo não veio para reconstruir muros, mas ele veio para dar vidas, para reconstruir a nossa vida diante de Deus. Para isso que ele veio, Jesus Cristo. E todos aqueles que se encontram com Jesus, que entendem, que necessitam de Jesus por conta dos seus pecados e entregam a sua vida, então são reconstruídos, podem ter acesso de novo a Deus, e podem ser curados dos seus pecados, e são portadores de vida eterna, e tem vida também aqui, vida em abundância, como nós dissemos. Jesus veio para apontar o caminho aos pecadores. Jesus veio para reconstruir as vidas e fazer com que você pudesse então sonhar de novo. Em João 14,6, a palavra de Deus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, ele veio, Neemias reconstruiu o muro em volta de Jerusalém. A sua vida em Jesus, ela é reconstruída para a salvação e proteção em Deus. E a palavra de Deus no Salmo 125, capítulo 2, diz o seguinte: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É a palavra de Deus nos dizendo que Deus está ao nosso redor. Deus cuida de nós. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele está ao nosso redor nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Construa a sua vida, sonhe
faça projetos, mas esse projeto que você fizer, esse sonho que você tem, ele deve ser colocado aos pés de Jesus. É Ele que deve, então, dizer a você o caminho que você deve trilhar, as pessoas, apontar as pessoas que vão te ajudar nesse projeto, no seu sonho. E ainda que esse sonho não venha a se concretizar, sempre haverá outra possibilidade, porque Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que nos põe de pé, Jesus é aquele que nos dá infinitas possibilidades de sonhar, de planejar e abençoar as pessoas, e sermos abençoados por Ele. Então, a sua vida tem que estar construída, os seus projetos, os seus sonhos, em Cristo Jesus. Você que já tem a sua vida entregue a Jesus, então sinta essa segurança, essa paz de sonhar, de planejar, de reconstruir, de se levantar, porque Ele está sempre ao seu lado, conforme a sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.